slides que a gente viu, falar o que eu vou cobrar na prova, e aí a gente vai para as dúvidas da lista. Então, vamos lá, pessoal. Começamos aqui no slide 1, com os conceitos preliminares aqui, né, do que é cinemática, ciência que estuda e descreve movimentos, e aí vários conceitos. E aí foi apresentado... Só um minuto. Deixa eu apresentar minha tela também. E aí estudamos vários conceitos. O ponto material, quando a gente despreza as dimensões do corpo, considera ele um ponto. Referencial é a referência do nosso corpo que está se movimentando, qual é a referência dele. Posição e trajetória, né? Trajetória é a linha, posição é o marco, onde está nessa linha de acordo com o referencial. Nesse caso, desse exemplo aqui, o referencial é esse marco zero aqui. A trajetória é a linha e a posição, os locais onde esse ônibus está. Aí vemos o conceito de velocidade, que é o quê? Variação do espaço sobre o tempo. Quanto ele andou no espaço em quanto tempo? Isso é velocidade. E aí, vimos algumas conversões de unidades aqui, que é importante saber, né? Tem essa regrinha de km hora para metro por segundo, que é dividir por 3,6, ou multiplicar por 3,6, né? Se a gente quiser passar de metro para km. Mas mais importante que isso é saber, às vezes, converter para qualquer unidade. Por exemplo, quilômetro, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 18 quilômetros, 18.000. Uma hora tem quantos segundos, por exemplo, se a gente quiser converter para segundos? Uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos, tá? 3.600. Então, faz a divisão aqui, se não lembrar da regrinha, unidade por unidade. Isso vale para qualquer problema, qualquer unidade que a gente estiver precisando. Aí vimos também, aqui são exercícios que a gente trabalhou. Vimos também o que é aceleração, né? Aceleração mede a variação da velocidade. Então, é quanto a velocidade está variando em quanto tempo. Então, a formulinha da velocidade, ó, da aceleração, é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou podemos escrever assim, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, essa variação aí, depois lá no movimento, no slide de movimentos, a gente tem mais algumas fórmulas envolvendo aí a aceleração. Obviamente, vocês não precisam decorar as fórmulas, né, mesmo porque vocês vão ter acesso ao material, ao conteúdo. Essa prova aí, à distância, aí não tem como a gente controlar esse tipo de coisa, mas é importante saber usar, né? Cada fórmula, para isso, vocês têm levas e levas de exercícios aí resolvidos. Então, depois a gente estudou 2 tipos de movimento aqui, os movimentos mais básicos aqui, o retilíneo uniforme e uniformemente acelerado. O uniforme é mais simples, não existe aceleração, ou seja, não temos variação de velocidade, a velocidade é constante. E o uniformemente variado é aquele que a velocidade varia, mas varia de forma constante, varia por um valor 5, 6, menos 10, igual a gravidade, é uma aceleração constante. E aí, estudando esses movimentos, a gente chegou nas formulinhas deles. Do movimento uniforme, uma formulinha só, bem simples. O deslocamento do objeto vai ser simplesmente a velocidade dele vezes o tempo. Se a gente tiver algum marco inicial que não esteja no zero, temos que escrever de forma genérica dessa forma. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Se tivermos interessados só na quantidade que deslocou, só considerar esse zero aqui como zero, né? Aí, por exemplo, você tem um móvel que se move a 5 metros por segundo, em 10 segundos, quanto ele deslocou? 50. 5 vezes 10. Então, uma fórmula bem lógica aí. Já no movimento uniformemente variado, a gente tem que primeiro, lembrando que ele varia a velocidade, né? Então, primeiro a gente define uma fórmula aqui para velocidade, já que ele varia de forma constante, a velocidade final vai ser a inicial, mais a aceleração vezes o tempo que ele foi submetido a essa aceleração.
Então, essa é a formulinha da velocidade aqui. Só ficar atento, porque muitos exercícios não dão a velocidade inicial, mas eles falam, o móvel partiu do repouso. Isso aí significa o quê? Que a velocidade inicial é zero. É só botar o zerinho aqui. E aí, definindo a fórmula da velocidade, a gente tem também a formulinha da posição nesse tipo de movimento. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, com essa fórmula, a gente define a posição. Se não tiver um marco inicial, se ele for zero, vai virar simplesmente esses dois terminhos aqui. Ó. O deslocamento foi a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Com essas duas... Não, Lucas, esse material vocês têm. Mandei aula a aula. É tudo que vocês têm. Eu só estou passando pelos mesmos slides que vocês têm. Do 1 ao 8. Vocês têm todos eles. Foi enviado por e-mail. Só estou dando uma passadinha aqui neles. Rapidamente. Então, seguindo aqui, com essas duas, vocês conseguem resolver a maioria dos problemas. E, inclusive, provar essa outra fórmula aqui, que é uma relação chamada equação de Torricelli. Ela é um complemento daquelas duas. Muitas vezes é mais fácil a gente resolver diversos problemas com ela. Imagina um problema que você tem a velocidade final e a inicial e tem aceleração, quer saber o deslocamento. É muito mais fácil já jogar aqui. Porque nesse caso, na outra, a gente teria que descobrir o tempo usando essa daqui e depois jogar o tempo aqui para descobrir o deslocamento. Com Torricelli já seria mais fácil. Então, em exercícios de movimento uniformemente variado, é avaliar o que foi dado e o que você precisa saber. Se já dá para matar com essa equação aqui, já manda ela. Se não, usa as outras duas, ou uma, ou outra, ou as duas. Então, foi basicamente isso que a gente viu desses dois tipos de movimento. Aqui são só probleminhas e exercícios. Depois estudamos o lançamento oblíquo, que é um movimento de duas dimensões. É um movimento onde a gente tem que separar o estudo dele no eixo X e Y. No eixo X é um movimento uniforme, a velocidade em X se mantém ao longo de toda a trajetória, e no eixo Y é um movimento uniformemente variado. Ele varia a velocidade, né? Ela começa com determinado valor, devido à ação da aceleração da gravidade, essa velocidade vai diminuindo, ó, como é que ela está diminuindo. Nesse ponto mais alto, ela passa a ser zero. Esse conceito é fundamental para a gente achar tempo e resolver diversos problemas. Aí passa a ser negativa até tocar o solo novamente. E esses probleminhas aí de lançamento oblíquo, a gente quase sempre começa resolvendo ele quebrando a velocidade, que a velocidade vem na diagonal. Já que a gente tem que estudar o movimento separado no eixo X e Y, a gente separa o componente da velocidade em componente X e Y. Fazendo o quê? Projetando esse vetor no cateto adjacente, com cosseno, e no cateto oposto, com seno. Aqui, ó, temos um triângulo retângulo, a gente pode fazer essas projeções aqui. Então, um com seno, outro com cosseno. E aí, aqui é o que eu já expliquei, no X a gente vai tratar com movimento uniforme, no Y uniformemente variado. Uma informação bem importante aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, na metade da trajetória, ou seja, na metade do alcance, metade do arco aqui, desse arco aqui, a velocidade em Y zero, antes de ficar negativo. E é com essa informação que a gente resolve a maioria dos problemas, por exemplo. Antes disso, ó, só, como eu falei, ó, eixo Y, movimento uniformemente variado. Todas as fórmulas que estavam lá no slide anterior que eu acabei de passar. Só está com nomenclatura diferente, ó, chamou de H aqui em vez de S. Podemos usar H, S, até mesmo a letra Y. Y igual a Y0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E por que tem G aqui? Menos G em vez de mais A.
porque nesse movimento a aceleração é a aceleração da gravidade, é menos a gravidade aqui, que ela está indo para baixo. Então, é só uma substituição, uma maquiagem aqui das fórmulas do movimento uniformemente variado. E a maioria dos problemas a gente resolve dessa forma. Primeiro, quebra a velocidade dada, 500, em x com cosseno do ângulo e em y com seno do ângulo. Eu vou ter os valores aqui iniciais em x e em y. Em x, ele se mantém esse valor todo o tempo. Aí, ó, por exemplo, esse exercício pediu para determinar o alcance da barra. O alcance é quanto que ele andou em x. Como o x é um movimento uniforme, eu posso dizer que o deslocamento em x vai ser igual a velocidade vezes tempo. Ou x igual a x0 mais velocidade em x vezes tempo, onde o x0 eu considero zero. Só que eu quero saber, estou interessado só no deslocamento total. Velocidade em x eu tenho, preciso calcular só o tempo. Aí, para calcular o tempo, a gente normalmente usa essa informação aqui, ó. Velocidade aqui, na metade da trajetória em y é zero. Aí a gente usa aquela formulinha. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração, que vale menos g, vezes tempo. Velocidade final aqui zero, né? Que a gente quer aquele ponto mais alto. A inicial foi o que a gente quebrou. E o tempo é o que a gente quer achar. Resolvendo aqui, ó, essa equaçãozinha simples, de primeiro grau, encontramos o tempo aqui de 35 e pouco. Aí esse é o tempo até chegar lá no topo. O tempo para dobrar isso, o tempo para terminar a trajetória é o dobro. Então, quer dizer que esse projétil aqui fica um pouco mais de 71 segundos no ar. Feito isso, a gente sabe qual que é o alcance, né? Se a velocidade dele é constante em x, com esse valorzinho aqui, e ele ficou esse tempo todo no ar, multiplica um pelo outro e a gente encontra esse valor. Os exercícios podem mudar, como vocês viram em diversos exercícios, exemplos que a gente fez. A maneira de resolver é bem parecida, mas, por exemplo, eu posso não dar a velocidade inicial e dar o alcance, pedir para vocês calcularem a velocidade inicial. Então, vocês vão fazer tudo isso, trabalhar com todas essas equações, só que vão buscar uma variável diferente. Mas isso aí vocês têm nos exemplos, nos exercícios. O básico é isso aqui mesmo. Então, depois dessa aula aqui, o que a gente viu? Movimento circular. Aí o movimento circular é o seguinte, eu não coloquei na lista, vocês devem ter visto, quem já está avançado, e não vou cobrar na prova, porque teve uma das turmas minhas de Física 1 que eu não consegui passar esse conteúdo aqui. Ele só tem aula na segunda, eu tive um feriado, perdi 3 aulas com eles. Tive que dar uma acelerada. E como a lista eu fiz de forma geral para todas as minhas turmas de Física 1, acabei não colocando isso aqui, então não vou cobrar. É conteúdo dado, vocês viram, tem aqui, é importante saber, mas não vai ser cobrado em prova. Depois disso, trabalhamos com leis de Newton, as 3 leis aí, né? A primeira, que é a da inércia, que diz o quê? Que se não houver uma força atuando no objeto, a tendência dele é permanecer no estado que ele está. Ou seja, se o objeto estiver parado, não tiver nenhuma força atuando nele, ele vai continuar parado. Se o objeto estiver em movimento, não tiver nenhuma força atuando nele, ele vai continuar em movimento com velocidade constante. Então, a lei da inércia não significa que ele está parado. Significa a tendência de se manter no mesmo estado, caso não haja nenhuma força resultante. Podemos ter uma força, por exemplo, eu jogo 10 newtons para cá e 10 para cá. Essas duas se anulam, o objeto vai continuar do jeitinho que ele está. Se ele estiver se movendo a 10 km/h, vai continuar se movendo a 10 km/h. Aí a pergunta é, por que então se eu empurrar algum corpo, ele se move e para, não continua com velocidade constante? Principalmente por causa da força de atrito, né? Tem uma força ali atuando. Se não houver força atuando, ele se mantém constante, se já estiver em movimento. Essa é a primeira lei, é o que ela diz. A segunda é o princípio fundamental da dinâmica aqui, a nossa famosa força resultante igual a massa vezes a aceleração.
Essa formulinha aí a gente aplica em praticamente toda a física, todo probleminha aí. E a terceira é a lei da ação e reação. Toda força de ação sofre uma força de reação em sentido oposto, de igual intensidade e direção, só que em sentido oposto. Se eu der um soco na parede, a mesma força que eu der o soco na parede, a parede vai retornar à minha mão. Por isso que a minha mão vai doer, se bobear, vai até quebrar meus ossos. Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, a gente viu uma introdução nela aqui e depois começamos a estudar algumas forças, como, por exemplo, a força normal. Força normal. Não está aqui, não. Acho que foi na outra. A 6. Força normal. O que é a força normal? Ela é uma força de reação à força peso, mas não está ligada com a terceira lei de Newton. Reparem no exemplo que eu dei. Se eu der um soco na parede, eu estou socando a parede soca a minha mão. Tá? Atua em dois corpos diferentes. A minha força atua na parede e a parede atua na minha mão. No caso da força normal, as duas forças, a força peso e a normal, estão atuando no mesmo objeto. Então, o que seria essa força normal? É uma força que a superfície exerce sobre o objeto para suportar o peso dele. Lembra lá da primeira lei, a lei da inércia? Ela diz o que se houver força resultante, o objeto vai se mover. Se não houver, ele não vai se mover. Por que esse cara fica paradinho aqui? Se não houvesse a força normal, ele não ia ficar parado, ele ia descer. Então, a força normal é essa força aqui da superfície resistindo ao peso do objeto. Em um plano 100% horizontal, essa força peso anula a normal. E em um plano inclinado, essa força peso tem que ser quebrada, desenhando o triângulo retângulo aqui novamente, ó, que projeta ela perpendicular à superfície, vai virar força normal, que ela é sempre perpendicular à superfície. Vai virar a componente PY, que é contrária à força normal. Essas duas se anulam, o objeto pode descer devido à força do PX. Se não houver atrito, com certeza ele vai descer. E se houver atrito? Aí depende do coeficiente, o atrito vai apontar para o outro lado. Então, no problema de plano inclinado, a normal não é igual ao peso, ela é igual à componente PY, que é a projeção com cosseno do peso. E a componente PX vai ser a força resultante aqui, ó, que é a projeção com seno. E aí foi basicamente isso que a gente viu nessa aula, e trabalhamos probleminhas aqui com essas formulinhas aqui a mais, além das formulinhas das leis de Newton, né? Formulinha do peso, formulinha do força resultante. Depois vimos força de atrito, que é a força de atrito aqui. É uma força aqui de resistência que existe devido a rugosidades nas superfícies do objeto e da superfície que o objeto está apoiado. Essa força é sempre em sentido contrário ao movimento do objeto. Então, ela vai tentar resistir o movimento do objeto, às vezes até impossibilitando ele. Se a força Fzinha aqui, ó, não for suficiente para vencer essa força de atrito. E a força de atrito é proporcional ao peso do objeto, na verdade, a normal dele, né, que está direcionado com peso, e proporcional ao coeficiente de atrito. Aí essa formulinha aqui, ó, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. E esse coeficiente depende dos dois materiais. Materiais lisos têm coeficientes menores. Materiais rugosos vão ter coeficientes maiores, a força de atrito vai ser maior. Vai ser mais difícil colocar ele em movimento ou manter o movimento dele. E por falar em colocar em movimento, o coeficiente de atrito também se diferencia se o objeto está parado ou em movimento, o chamado coeficiente estático e dinâmico ou cinético. É sempre mais difícil colocar um objeto em movimento do que manter ele em movimento.
Então, o atrito estático costuma ser maiorzinho. Por exemplo, aqui, ó, temos alguns aqui, de algumas combinações de materiais, coeficientes de atrito estático e dinâmico. Obviamente, não é preciso decorar valores. Esses valores aí normalmente são dados no exercício. Quando não é dado, o exercício fornece dados e pede para calcular o coeficiente. E é isso que a gente trabalhou aqui em diversos probleminhas. Esse foi só para calcular a força de atrito, mas tem diversos aqui, ó, calculando coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, vários aqui pedindo. Isso aí. E por último, vimos tração. Tração nada mais é do que transmitir uma força através de um cabo. Então, é a mesma física que a gente viu nas slides para trás, só que está sendo transmitida através de um cabo. Em vez de ser uma força F, a gente chama de força T aqui, ó, de tração, através de uma corda. Mas a física é a mesma, nada muda. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, aqui nesse caso, peso anula normal. Resultante vai ser a tração aqui. E se tiver atrito? Igualzinho na aula de atrito. A resultante aqui, peso anula normal, a resultante é tração, menos força de atrito. Se tiver num plano inclinado, mesma coisa, força peso tem que ser quebrada em PY e PX, PX, PY corta com normal, se não houvesse a tração ali puxando, a resultante seria PX. Com a tração, a resultante é tração menos PX. Então, sentidos opostos. Então, é a mesma física aqui. A diferencinha aqui que a gente viu é que a corda pode estar angulada. Se ela estiver angulada, a gente projeta ela na horizontal, caso o movimento seja na horizontal, né, com o cosseno do ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, a resultante nossa vai ser a força de tração da corda vezes cosseno do ângulo. Sempre a projeção aqui no eixo X. E se houver atrito? Aí seria essa componente aqui menos a força de atrito. Seria a resultante, né, que é massa vezes aceleração. E trabalhamos alguns exemplinhos aqui com isso, vários exercícios, e é basicamente isso que vai ser cobrado na prova, ou seja, praticamente tudo que a gente viu, exceto o movimento circular. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou algo.